Quero cumprimentar a todos os ouvintes da rádio virtual, também o pastor Jeremias Iraçoque, sua esposa, que hoje me incumbiram de trazer uma palavra. E quero repartir com os ouvintes, irmãos em Cristo, lá no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 4 e no versículo 9. Foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo, porque com dores odeia a luz. E Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes, me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e preserve-me do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que havia pedido. E em rápidas palavras quero explanar para todos os ouvintes. Se tu pegar o livro do primeiro livro de Crônicas, do capítulo 1 até o capítulo 9, você vai ler sobre genealogia. Mas aqui no 4, o escritor para e relata, em 2 versículos praticamente, sobre Jabez e não se fala mais nada. Mas a importância que nos traz essa palavra, a convicção, a certeza, como Deus responde às nossas orações, o nosso clamor. E nesses 2 versículos, nos traz algo tão lindo e importante na vida desse homem. Como ele venceu os obstáculos, como ele venceu as dificuldades. Então, quanto foi importante o escritor falar sobre a vida de Jabez. E todos conhecedores da Bíblia sabem que, na época, o nome influenciava na vida da pessoa. Tanto que Deus mudou o nome de muitos na Bíblia. E Jabez, no hebraico, significa dor. Então ele já tinha um nome difícil. Um nome para ser uma pessoa de destaque já não ia conseguir. Mas a Bíblia nos diz ali, e foi Jabez mais ilustre que seus irmãos. Mas como? Se o nome influenciava, e tem base bíblica no nome, porque se nós pegarmos Salomão, significa paz, e morreu sem ir à guerra. Então o nome influencia. E outros personagens da Bíblia, que Deus mudou o nome, Jacó, enganador, e Deus mudou para Israel, aquele que governa com o Todo-Poderoso. Mas também tem na Bíblia 2 jovens que morreram na sua juventude, que foram os filhos de Noemi. E os filhos de Noemi, se você pegar a Bíblia, você vai ver que um era Malom e outro era Quilom. E no hebraico, Malom significa franzino e Quilom, debilitado. E a Bíblia relata que eles morreram ainda jovens. Então é interessante como o nome influenciava na época. Mas o que eu quero falar hoje, um pouquinho, é sobre Jabez, que teve que superar todas as adversidades para ser mais ilustre que os seus irmãos. E na trajetória da sua vida, eu acredito
que já na sua escola, ele ficava isolado porque ninguém se aproximava dele, devido ao seu nome, Jabez. Com certeza algumas pessoas, alguns meninos, pais instruíram, chega perto dele, que o nome dele significa dor. Então ele foi crescendo, mas ele tinha algo na vida dele, conforme conta a história de Jabez, que ele cresceu ouvindo sobre os milagres do seu povo, o que Deus fez com o seu povo. E aí ele começa a buscar a Deus. E a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ele invocou a Deus. E ao ele invocar a Deus, ele começa a mudar a sua trajetória, porque ele passa a ter intimidade com Deus. Aquilo que ele era afrontado, ele não considerava como uma afronta, mas como uma experiência na vida dele, que ele tinha que superar. E todos nós passamos por essas dificuldades. Todos nós enfrentamos problemas. Mas a Bíblia diz, lá em Provérbios capítulo 24:10, se te mostras fraco no dia da adversidade, a tua força se torna pequena, e outra tradução diz, ela reduz. Mas também a Bíblia diz, lá no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 15, no versículo 7, ele diz assim: sedes fortes, valentes, não desfaleçam as vossas mãos, porque tudo tem uma recompensa. Então a Bíblia, ela nos ampara para ser, como o apóstolo Paulo falou, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas temos que superar, seja num relacionamento, num casamento, seja com os filhos, seja com um trabalho, seja com a sua empresa, nós enfrentamos os problemas. Mas se a Bíblia diz, lá em Deuteronômio capítulo 28, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os mandamentos, o Senhor te abençoa na terra. Não foi diferente com Jabez. Ele passa a cumprir os mandamentos de Deus e Deus muda a trajetória dele. E aí a Bíblia diz, foi mais ilustre que seus irmãos. E foi simples a oração dele. Tomara que me abençoe, me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão, preserves-me do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Uma oração bem simples. E a Bíblia diz, e Deus lhe concedeu o que havia pedido. Meu querido irmão, irmã, vivemos em tempos trabalhosos. E enquanto vivermos nessa terra, nós vamos enfrentar as dificuldades, as afrontas. Mas que essas afrontas e essas dificuldades sirvam para nos capacitar mais e mais para nós vencermos. Só vamos vencer se confiar em Deus. A Bíblia diz, chegai-vos a mim, eu chegarei a vós. Então, quando nós se aproximamos de Deus, nas nossas orações, com a nossa integridade com Deus, Deus se aproxima de nós. Entenda uma coisa, ele venceu esse obstáculo e se tornou mais ilustre que os seus irmãos, que tinham um nome para prosperar, para ser abençoado, e ele tinha um nome para ser frustrado. Então não te frustre, siga em frente, não te abate com a dificuldade, supera todos os obstáculos. Deus nos chamou para isso, porque a Bíblia diz, se quiserdes, lá em Isaías, se quiserdes e ouvirdes, o melhor da terra é para nós. E eu vejo a igreja muitas vezes, irmãos anos, irmãs anos, quando se fala como está lutando, como está lutando.
passa 10 anos, 15 anos, 20 anos. E chega outros primeiro, depois, bem depois na igreja, chegam e já começa a desfrutar das grandezas de Deus. Porque muitas vezes nós viramos religiosos. Se acostumamos a ir na igreja, domingo, Santa Ceia, e nos outros dias, parece que esquecemos que temos um Deus acima de tudo. E quando nós aprendermos como Jabez aprendeu, conheceu, começou a se inteirar de o que Deus fez pelo seu povo, ele diz, não, aqui está a fonte da minha vitória. É por aqui, eu vou viver, eu vou superar. Meu irmão, supera as adversidades. Para que os outros vejam em ti, sem palavras, você ganhar as outras pessoas, atrair para o reino de Deus. Porque as outras pessoas vão ver, poxa, eu conheci ele, eu conheci ela. Nossa, olha o que aconteceu. Assim foi Jabez, por isso que o escritor lembra, ele está escrevendo genealogia, mas lembrou de Jabez, mas para aí, como eu não vou relatar um homem que tinha tudo para dar errado e deu tudo certo? Por quê? Ele conheceu Deus. E quando nós conhecemos Deus, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você entendeu? Conhecemos Deus, agora tem que prosseguir conhecendo Deus. Erro de muitos na igreja, que não prossegue conhecendo Deus. Mas todo dia é momento de nos conhecermos Deus. Que possamos vencer. Vamos para uma palavra na Bíblia, lá no Salmo capítulo 3. Ali está relatando quando Davi foge do seu trono, o seu filho toma o seu trono, ele perde tudo, e se tu olhar o Salmo lá, você vai ver que falavam para ele, nem Deus pode salvar ele, não há salvação, porque ele estava acuado, encurralado pela perseguição do seu filho. Veja bem, ele perdeu o trono, ele teve que fugir para não morrer. Um homem segundo o coração de Deus. Mas ele, nessa adversidade, nesse problema, ele tinha um relacionamento com Deus. E é mais um que supera. E ele diz assim, não tenho medo de milhares que se levantam contra mim. Não tenho medo dos povos, dos inimigos que agora estão vindo contra mim. Agora o que é importante é o que ele diz também. No 13:5, ele diz, deito-me e pego no sono. Acordo porque Deus me sustenta. Irmãos, pensa um pouquinho, esse homem tem que deixar o seu trono, fugir para não ser morto, fugir para as montanhas, depender de outros para alimentar ele, ele era um rei. Será que a oração dele não poderia ser assim? Senhor, eu não sei mais o que eu vou fazer. Não sei. Tu me colocou no trono, agora eu tenho que fugir, meu próprio filho. Mas ele não. Ele tinha uma integridade com Deus, a ponto de dizer, com toda a situação que estava, deito-me e pego no sono, acordo porque tu me sustenta. Meus irmãos e amigos, entenda que Deus quer fazer o melhor para a sua igreja, para o seu povo, a partir de hoje. Não desfaleça as vossas mãos. Siga em frente. Olhe para Jesus, como diz lá Hebreus. Olhando para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Não baixe a cabeça, mas levante a cabeça e olhe para Cristo. Ele é
a nossa salvação. Deus abençoe a todos, que continuamos nessa caminhada, vencendo todos os obstáculos, para que as outras pessoas que ainda não se decidiram para Cristo, que não conhecem Cristo, eles possam ver em nós, com toda a diversidade, com toda a luta, você poder mostrar um sorriso. Muitas vezes não precisa pregar, mas tu pode, com as tuas ações, com os teus atos, com a tua integridade com Deus, as pessoas se chegarem a Deus. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e que possamos seguir em frente e ser, como Jabez, foi mais ilustre que os seus irmãos. E fazer como Davi, mesmo na guerra, mesmo fugindo, mesmo ter que largar o seu trono e ter que fugir para as montanhas, ele diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar seguro. Deus é soberano, Deus sabe o que faz e Deus sempre tem a razão. Nunca indaga a Deus, mas diga assim: Senhor, dai-me graça e sabedoria para mim vencer tudo o que tenho pela frente. Pai bondoso, em o nome de Jesus eu oro a Ti, pedindo perdão pelas nossas fragilidades muitas vezes, para que Teu amor e a Tua bondade e a Tua misericórdia esteja sobre nós continuamente. E que possamos desfrutar das grandezas da Tua palavra que Tu deixou para nós seguir em frente. Que nenhum mal nos suceda, praga nenhuma chega à nossa casa, porque Tu dará ordem ao nosso respeito. Em todas estas coisas, somos mais que vencedores em Ti, porque Tu és o nosso Deus. Portanto, Deus, a cada um que está ouvindo, que ouviu esta mensagem, a cada um que está orando neste momento, nos abençoa segundo a proporção da Tua misericórdia, e que possamos marchar, mesmo com a adversidade, olhando para Ti, que é autor e consumador da nossa fé. Em o nome de Jesus. Amém.